Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês para resolver mais uma questão de matemática, questão número 26. E é isso aí galera, essa questão eu achei ela muito interessante porque ela trabalha com equações trigonométricas, ok? E paridade de funções. Pessoal, eu sugiro que vocês prestem bem atenção nessa questão, porque muita gente tem dificuldade em trigonometria. Trigonometria é um curso complicadíssimo para muita gente, não é difícil, sabe por quê? É porque ele cobra muitos assuntos de base que você precisa ter, como por exemplo a geometria plana, né? A álgebra. Então você tem que ter pelo menos esses dois conceitos aí muito bem trabalhados aí para trigonometria. Ok? Bom, pessoal, é basicamente isso, né, no caso. Eu acho que envolve até mais outros conceitos, mas enfim. A gente vai trabalhar com equações trigonométricas e paridade... Opa! Paridade de funções. O que seria paridade de funções? Se a função é par ou ímpar, ok? Que é um conceito bem interessante aí para trabalhar também. Vamos lá então, pessoal, vamos resolver essa questão aqui. Lembrando que não se esqueçam de avaliar esse vídeo, e que é muito importante para o canal, ok? Para ele crescer cada vez mais. E se puder, inscreva-se no nosso canal, porque nos fins de semana eu ando postando vídeo, beleza? Não sempre. Então, número 26 da FEI de São Paulo, que diz o seguinte: a soma das raízes da equação. Aí eu tenho toda uma equação aqui que a gente vai desenvolver, né? Para x entre 0 e 2π é igual a, e aqui as alternativas. Pessoal, um aviso muito importante aí, meu. Você já tem que grifar isso aqui, porque é muito importante. Porque se você achar a solução geral, você vai ficar perdido. A solução é intervalo, as soluções são em intervalos determinados. O intervalo é determinado por 0 até 2π, tudo bem? Então, são intervalos determinados que a gente tem que trabalhar. E o que eu quero que vocês risquem também, eu sei que vocês vão trabalhar com a equação, mas isso aqui, ó, soma, ok? Soma das raízes. Para vocês não esquecerem, né, de colocar, por mais que seja uma questão pequena, pode ser que vocês esqueçam de colocar aí a soma, né? O gabarito pode estar errado, né? Não sei se o gabarito vai ser traiçoeiro, enfim. Mas o que eu quero que vocês grifem é soma e aqui, ok? A equação a gente vai mover essa equação aqui, a gente vai desenvolvê-la, vai mexer nela, então, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos traçar aqui. O que a gente vai fazer? Nossa, eu me confundi agora. Porque eu nem sei o nome disso aqui, olha só. Vamos traçar essas linhas aqui, ok? E vamos fazer o seguinte. A gente vai trabalhar com a equação 1 menos seno ao quadrado de x mais cosseno de menos x, ok? É igual a 0. Pessoal, olha só, prestem bem atenção aqui. Lembra da relação fundamental? Exatamente, você vai utilizar aqui. Não só ela, né? Você vai utilizar, vou fazer um quadro bem grandão aqui. Aí você vai usar aqui a seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1, tudo bem? O que isso implica? Implica que cosseno quadrado de x, eu posso simplesmente passar esse seno quadrado de x, ele está positivo, ele passa com o sinal trocado, negativo, né? Então, eu vou ficar com 1 menos o seno quadrado de x, que é justamente o que eu quero, né? Cosseno aqui. Sobre outra coisa aqui, pessoal. A paridade de funções. O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Por quê? Porque o cosseno é uma função par. Se ele é uma função par, a gente tem que f de menos x é igual a f de x. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha só. Eu só peguei o x e troquei por menos x.
x, troquei por menos x. Então, essa função é par, ela tem essas recomendações aqui, então, ela é par, então ela fica assim. Então, eu posso escrever duas maneiras aqui, pessoal. Eu vou pegar essa expressão aqui, ok, essa expressão, peraí, essa expressão aqui, e eu vou pegar essa expressão aqui. Vamos lá, então? Vamos trabalhar com as expressões? Olha só, então, 1 menos seno quadrado de x está aqui. É cosseno quadrado de x. Então, cosseno quadrado de x mais cosseno de menos x, mesma coisa que cosseno de x. Então, cosseno de x é igual a zero. Fiquei apenas com uma função, com uma equação, desculpa, que só depende do cosseno. Ok? Concorda comigo? Agora eu vou reescrever da forma cosseno de x vezes cosseno de x mais cosseno de x é igual a zero. Pessoal, por que eu escrevi dessa forma? Para vocês perceberem aqui que se eu multiplicar o cosseno de x vezes o cosseno de x, eu fico com o cosseno de x elevado ao quadrado, que é o cosseno quadrado de x que está aqui, ok? Agora, se eu reescrever dessa forma, eu não reparo que eu tenho um fator comum aqui, né? Ó. O cosseno de x é fator comum, então ele pode ser colocado em evidência. Nem precisa resolver por Bhaskara, né? O cosseno de x ele é fator comum aqui, ele é aqui, aqui, né? Então, ele pode ser colocado em evidência, na verdade é só uma vez que ele é fator comum aqui. Enfim, ele pode ser colocado em evidência como cosseno de x, que multiplica. Agora eu divido esse daqui, esse termo aqui, por esse daqui. Se eu dividir cosseno de x vezes cosseno de x dividido por cosseno de x, eu fico com cosseno de x, ok? Então, o cosseno de x... Perdoem a caligrafia aí, né? Estou fazendo no mouse, né? Pelo incrível que pareça. Mas aí eu tenho que dividir cosseno de x por cosseno de x, que dá 1, né? Então aí. Beleza, então eu fiquei conferindo, a gente tem cosseno quadrado de x e mais cosseno de x, certíssimo. Agora, pessoal, aqui é uma coisa muito interessante na álgebra que a gente tem que ter. Se a gente tem uma multiplicação de expressões em que... Desculpe. Se a gente tem uma multiplicação de expressões em que esse resultado é zero, esse daqui é igual a zero ou esse daqui é igual a zero. Concorda comigo? Por quê? Porque se eu tiver zero aqui, esse daqui vai dar zero vezes qualquer coisa, dá zero. Se eu tiver zero aqui, zero vezes qualquer coisa, dá zero. Então essa é a implicação aí, né? Então isso implica que o cosseno de x, eu tenho que colocar aqui, isso implica que, primeiro, o cosseno de x ser igual a zero, ou, segundo, o cosseno de x mais 1 tem que ser igual a zero. Vamos passar o 1 lá para o outro lado, ele passa subtraindo, ok? Então fica aqui que o cosseno de x é igual a menos 1, certo? Então, nessa equação aqui, tudo que eu tenho que resolver, pessoal, é o cosseno de x igual a zero e o cosseno de x valendo menos 1. Eu posso resolver isso aqui considerando, já que o intervalo, cuidado do intervalo, pessoal, ele é de 0 a 2π. Então eu posso considerar resolver isso aqui numa única circunferência, que eu vou colocar ela bem grandona para a gente entender bem, ok? Então eu vou colocá-la de azul, ok? Vou colocá-la mais ou menos nessa parte aqui. A circunferência trigonométrica e os eixos aqui, o eixo dos senos, seno de x, ok? E o eixo do cosseno, cosseno de x, tudo bem? Não, desculpa, opa, eita, que é o cosseno, porque é o cosseno, cosseno, ok? É muita matemática, a gente se confunde às vezes. E aqui é o seno, que é o eixo y. Então, cosseno, que é
cosseno, que é o eixo x, cosseno, ok? De eixo x, e seno, que é o eixo y, tudo bem? Eu preciso, pessoal, descobrir... Eita, aqui deu... Eu vou colocar um negocinho aqui só para não se confundir. Eu preciso descobrir onde o cosseno de x é igual a zero, para que arco isso acontece, e onde o cosseno de x é igual a menos 1, para que arco que isso acontece. E depois eu tenho que somar todos os arcos, né? Tudo bem? Então vamos lá, olha só. O cosseno de x é igual a zero em quais valores de x? Prestem bem atenção. Eu vou colocar aqui de roxo, ok? Os valores de x em que o cosseno vale zero. O cosseno vale zero aqui, ó, por exemplo, nesse valor aqui, não, ele vale 1, porque o cosseno ele é o eixo x, ok? Aqui, o cosseno não tem projeção. Eu vou colocar de amarelo. O cosseno não tem projeção, então aqui o cosseno, por exemplo, vale zero. Aqui, o cosseno tem a projeção e ele vale menos 1. Ok? Aqui, o cosseno também não tem projeção alguma, então ele vale zero. Então, esses valores é onde ele vale zero. Agora, vendo onde ele vale menos 1, pessoal, isso aí é circunferência trigonométrica, né? Se você está vendo esse vídeo, eu acho que você deve ter estudado esse conceito, ok? Mas eu estou explicando de novo, olha só. Então, onde ele vale menos 1? Se aqui ele vale 1, porque o cosseno é o eixo x aqui, ele vale 1, aqui ele vale menos 1. Então, são esses... Aí você fala, Ramon, não tem 2π, essas coisas? Não, porque é um intervalo determinado, pessoal. Se é um intervalo determinado, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui π sobre 2, a gente vai ter aqui π e 3π sobre 2. Tudo bem? Ótimo! Então, qual é a solução dessa equação trigonométrica aqui? As raízes se dão numa solução da forma π sobre 2, π, 3π sobre 2. Mas ele não quer a solução, ele não mostra a solução aqui, ele quer a soma das soluções, das raízes. Então, basta somar, né, pessoal? Vamos somar, então? A soma, que eu vou chamar de a soma que eu vou chamar de A, vai ser π sobre 2, mais π, mais 3π sobre 2. Olha como é tranquilo. Vamos lá. π sobre 2 mais 3π sobre 2 é só somar os π's, né? Então, 3π mais π, 4π sobre 2. Mais π. 4π sobre 2 é 4 dividido por 2, dá 2π. 2π mais π resulta em 3π. Certo? Esse é o nosso resultado final, né? Que eu anoto de vermelho. Ok? Não anoto mais de branco, eu anoto de vermelho. E a alternativa correta aqui seria a letra C. Ok, pessoal? Pessoal, olha só. Essa questão foi muito interessante para a gente trabalhar com equações trigonométricas, paridade de funções, né? E é isso aí, pessoal. Se você realmente gostou desse vídeo, não se esqueçam de avaliá-lo, que é muito importante, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa questão, que eu achei ela muito interessante aí. Para os estudos na matemática, aí, na engenharia, enfim. Os cursos de exatas e também para o vestibular, né? Que ela é bem cobrada, bem interessante mesmo. Então um grande abraço, bons estudos e falou!